Oi, tudo bem? Eu sou Guilherme Meira, eu sou licenciando em matemática do terceiro ano do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui, e sou bolsista do Residência Pedagógica, onde atualmente resido na instituição que eu estudo, nas turmas do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui, com o acompanhamento da professora preceptora Raquel Mariotto e com orientação da professora Tássia Tártaro, ok? Então vamos para o vídeo agora, que falaremos sobre lei dos senos e dos cossenos para quaisquer triângulos, certo? Vamos começar com a lei dos senos, certo? E a lei dos senos, ou teorema dos senos, estabelece que o quê? Em um triângulo qualquer, a medida de um lado sempre é proporcional ao seno do ângulo oposto a este lado. E a razão entre um lado e o seno de seu ângulo oposto é constante. Tá, a gente, assim, lendo assim, diretamente, a gente fica meio, ok. Vamos desenhar um triângulo e fazer uma análise no triângulo e reler e escrever matematicamente, ok? Eu fiz um triângulo qualquer aqui, e de fato foi qualquer, eu peguei a, as segmentos, né? A opção de segmentos aqui do Word e fiz dois lados e só juntei. Enfim, vamos dar nomes, né? Pontos para esses vértices e lados, ok? Arbitrariamente eu dei A, B e C, mas pode ser qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, os vértices, tá? Pode ser H, I, J, enfim, fica a critério de cada um. E a ordem também, tá? É só um exemplo. E aí, vamos lá. Só para lembrar, quando a gente quer relacionar o vértice com o lado, né, chamar o lado com alguma coisa do vértice, a gente usa a mesma letra que a gente chamou o vértice, oposto no caso, né? Só que a gente faz minúscula, né? Os vértices são sempre letras maiúsculas do nosso alfabeto, enquanto os lados são letras minúsculas do nosso alfabeto, que corresponde ao vértice. Ou seja, o lado oposto ao vértice A vai ser o Azinho, o lado oposto ao vértice B vai ser o Bzinho, e o lado oposto ao vértice C vai ser o Czinho, certo? Ah, Guilherme, em relação aos ângulos. Esse ângulo aqui, né, que é do vértice A gente pode escrever como A, mesmo maiúsculo, e a gente coloca um circunflexo, né? Circunflexo em cima. Até de consoante, Guilherme, até de consoante. A gente coloca né, um circunflexo aqui no B e no C para falar dos ângulos de cada um. Ok? Só para lembrar, né? Que a gente. Você já viu isso. Mas só para lembrar. Então vamos ler novamente o teorema dos senos e tentar relacionar com algum dos lados. Eu vou escolher o lado B, tá? Porque eu gosto de roxo e eu vi o roxo aqui e vamos lá. Então vamos lá. A medida de um lado sempre é proporcional ao seno do ângulo oposto a este lado. Tá. O vértice B tem como lado esse daqui, o Bzinho. E o seno do ângulo oposto vai ser o seno de qual ângulo? Então, se o B está aqui, o ângulo oposto a ele vai ser do próprio vértice B. Então, vai ser esse ângulo aqui. Então, vai relacionar o lado Bzinho com o ângulo, né, B circunflexo. Isso serve para os outros lados também, Guilherme? Com certeza. Para cada lado vai ter uma correspondência. O lado C vai ter correspondência ao seno C, né, oposto a ele, e do A vai ser o quê? O lado Azinho vai ter correspondência com o seno do A circunflexo. Vamos escrever isso? A gente falou o quê? A gente falou que vai ter essa proporcionalidade entre o lado e o seno do ângulo oposto. O que é essa relação? Essa proporção, como que ela é determinada? É uma razão, e razão é uma divisão. Então, o que acontece? É a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto. Então, com o B ficaria o quê? Bzinho sobre seno de B circunflexo. Com A seria Azinho sobre seno de A circunflexo. E o Czinho, né? O Czinho seria Czinho sobre seno do C circunflexo. Eu falo circunflexo para não confundir, né? C de vértice com C de ângulo. Mas pode confundir, enfim. Aí ficaria assim, certo? Lado A com o seno do seu ângulo oposto, que é o A. Aqui não tem circunflexo porque, né, no nosso idioma não tem circunflexo de letras de consoantes, né, de consoantes. Porém, matematicamente a gente coloca. Se é ângulo e é consoante, a gente coloca um circunflexo também, tá? Então ficaria o quê? Lado B com o seno do ângulo oposto, que é o Bzinho, que é o Bzão, desculpa. E o C, lado C, com o seno do vértice, né,
oposto que fica o ângulo C. Isso tudo vai ter uma constante, ou seja, se a gente for calcular isso de um triângulo, e a gente calcular de outro ângulo e o seu ângulo oposto, né, respectivamente, a gente vai ver que essas relações aqui, né, vão ser todas iguais. Então vai ser constante, certo? Normalmente, a gente vê em livro, em fonte, somente essa formulinha até o C sobre seno de C. Essa parte do K, por que eu coloquei K? Porque é uma constante qualquer, né? Pode ser qualquer valor, mas é igual a um valor em comum. Só coloquei um K só para exemplificar, ok? Beleza. Além dos cossenos, vai ter a mesma relação, assim, em relação vai ser para qualquer triângulo qualquer, certo? Pode ser escaleno, isósceles, qualquer triângulo, certo? E eu ia falar uma coisa, mas ia complicar, enfim, vamos lá. E ele diz que o quê? O que o teorema dos cossenos faz? O teorema dos cossenos nos diz que o quê? Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto destes dois lados, e pelo cosseno do ângulo formado por eles. Aí a gente fica meio assim, Guilherme, que? O que? Quadrado, quadrado, dobro, produto, soma, que? Vamos com calma. Vamos fazer a mesma coisa, Eu desenho um triângulo aqui, se você for perceber, é o mesmo triângulo do outro, só que eu virei, porque sou muito criativo, né? Vamos mudar o quê? Nome para os vértices e para os lados. Que vai ser A, B e C também, porque eu também sou muito criativo. Eu só mudei a ordem, tá? A ordem de A, B e C. Ok. Nenhuma dúvida aqui, porque, né, a gente viu que vai ser o quê? O Bzinho, ele é o lado oposto ao vértice B, e assim sucessivamente. Vamos ler e fazer com um lado. Pelo que eu lembro, quando eu fiz a apresentação, eu fiz com o lado C. Então, vamos fazer com o lado C. Vamos ler novamente. Em um triângulo qualquer, realmente, esse triângulo é qualquer, ele não tem nenhuma característica definida, é qualquer. O quadrado da medida de um dos lados eu vou chamar esse de um dos lados, vai ser o nosso Czinho, tá? Então, o quadrado da medida de um dos lados é igual. Então, vai ser o quê? Essa medida C ao quadrado vai ser igual, certo? Vai ser igual a quê? A soma dos quadrados dos outros dois lados, certo? Os outros dois lados vai ser o quê? Azinho e Bzinho. E a gente está fazendo o quê com esses dois lados? A gente está somando os quadrados deles. Ou seja, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? A ao quadrado mais B ao quadrado. O que vem depois? Menos o dobro do produto destes dois lados. Tá. Menos o dobro do produto. Tá. Menos, então, é uma subtração. O dobro é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então vai ser menos duas vezes. Produto a gente lembra de multiplicação, certo? Então vai ser produto destes dois lados, ou seja, A e B. Então vai ser menos duas vezes A e B, e pelo cosseno do ângulo formado por eles. Tá, vamos ver aqui no triângulo. Ó. Temos o A e o B. O ângulo formado entre eles é o do vértice C, ou seria, né, do C circunflexo. Só que o C circunflexo é exatamente o ângulo oposto ao primeiro lado que a gente utilizou desse lado da equação, né? E essa relação ela vai continuar para sempre. Até porque se a gente tem um triângulo, né? E se a gente tira um lado e a gente tira um lado em relação para analisar. Sobram dois. Isso quer dizer que o ângulo formado entre eles, o oposto a ele vai ser o lado que a gente tirou, né? Porque é um triângulo. Então a gente tem que gravar isso daí. O ângulo que a gente vai utilizar lá no cosseno vai ser a mesma relação do seno, vai ser sempre o oposto do lado que a gente tá analisando, que no caso é o C. Então ficaria o quê? Menos duas vezes A e B, que é os lados que a gente não utiliza, né? Não utilizou aqui. Vezes cosseno do C, que é o oposto que a gente utilizou aqui. Ao contrário da lei dos cossenos, né, que a gente tem uma igualdade bonitinha, duas igualdades no caso, né, uma equação com duas igualdades bonitinhas, né, A sobre seno de A igual B sobre seno de B, a lei dos cossenos vai ter uma equação para cada um dos lados, né, né, a gente vai ter para o C, a gente vai ter para o B, vai ter para o A, vão ser três equações separadas. Por exemplo, o que a gente fez aqui é a lei dos cossenos para o lado C, tá? Para o lado C.
Como ficaria para o lado A? Ficaria A ao quadrado igual. A gente pega os outros dois lados que a gente não usou, que é o B e o C, ficaria B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 CB vezes cosseno de A, porque a gente usou o A aqui primeiro, certo? E assim, analogamente para o B também, certo? Guilherme, e aí? E aí? O que a gente faz? Como que eu sei se eu posso utilizar? E se eu posso utilizar ou a lei do seno ou a lei dos cossenos, qual dos dois eu vou utilizar? Primeiro a gente tem que lembrar que a matemática ela é muito livre. A gente tem inúmeras formas de resolver um exercício e vai muito da pessoa também, vai muito de preferência da pessoa resolver. Então, o que eu vou falar aqui não é uma receita, até porque na matemática é muito errôneo e muito prepotência falar passo a passo de um exercício, porque tem inúmeras soluções, certo? Mas eu vou dar algumas dicas que são recomendações, ok? Vou começar pela lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos ele abrange duas situações bem definidas. A primeira é quando o exercício ele nos dá dois lados, a gente conhece esses dois lados, e ele dá como informação também o ângulo que formado entre eles, né? A gente tem o triângulo aqui. Ele dá esses dois lados, então ele dá o ângulo entre eles. Tá. E ele quer saber esse outro lado aqui, certo? A gente lembra que o cosseno, né, na formulinha, vou até voltar aqui, ele relaciona o quê? Os três lados, ó, tem C, A e B, e a gente relaciona um ângulo. E esse ângulo sempre é o formado entre esses dois lados que a gente utiliza. Então, a gente sempre vai utilizar ou dois lados e um ângulo para achar um lado, ou que é a próxima situação que eu vou falar da lei dos cossenos, que é o quê? Quando a gente tem três lados bem definidos, ele dá direto os três lados e ele quer saber um dos ângulos. Ou o ângulo entre daqui, né? A gente tem isso daqui. Eu não tenho o tamanho para fazer, mas eu vou ter. Ou ele quer sair daqui, ou. Ixi, isso aqui. Esse daqui, ou ele quer esse daqui, certo? Quando dá três lados e um ângulo. Não, quando ele dá três. Desculpa, quando ele dá três lados, ele quer saber o ângulo, certo? Qualquer um dos ângulos. Dá para achar. E a lei do seno, ela ajuda bastante quando é fornecido dois ângulos em um lado, sendo que o que? Esse lado, normalmente, né? Esse lado é relacionado com um desses ângulos. Vou falar aqui, por exemplo, ele é relacionado com esse ângulo. E se quer saber o outro lado, sendo que esse lado é relacionado com esse ângulo. Que sai direto, gente. É rapidinho que faz. Ok? Mas, Guilherme, eu tenho que memorizar isso daqui? Assim, não. No próximo vídeo faremos alguns exercícios de lei de seno e lei dos cossenos. E uma coisa que eu falo, tanto para esse assunto de trigonometria, né? De, de trigonometria, é que a gente tem que fazer exercício, gente. Na nossa área de matemática, física, né, das exatas, a gente tem uma analogia que para realmente fixar algum conteúdo para aprender matemática e física, a gente tem que praticar bastante, né? Não é só ficar na teoria, gravar, memorizar. Não falando que isso é errado, tá, gente? Ok. Mas se a gente faz exercícios e a gente vai aprendendo a utilizar o que a gente aprendeu, vai dando significado, vai dando um. Não vou falar fixação porque fixação é errado, mas vai dando um objetivo pra gente, né? Eu já falei significado, mas enfim. Vai nos dando uma facilidade ao lembrar, né, em situações posteriores sobre isso. Então a gente faz uma analogia de que não se aprende a nadar sem praticar, que é a mesma coisa com matemática e física, ok? Então no próximo vídeo a gente vai fazer exercícios e por hoje foi só por esse vídeo. Muito obrigada pela paciência, ótimos estudos a você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, fique bem.